A chuva batia insistentemente contra as janelas do exclusivo restaurante O Carvalho Real, embaçando as luzes do ambiente. A cidade como lágrimas de aquarela sobre uma tela cinza. Lá dentro, o ambiente era acolhedor, vibrante e cruelmente exclusivo. Madalena, uma mulher de 82 anos, cuja elegância não conseguia disfarçar a fragilidade de sua postura, estava diante do balcão do maître. Ela usava seu melhor vestido de veludo azul marinho e um colar de pérolas que havia pertencido à sua mãe, e uma bolsa que tremia imperceptivelmente entre seus dedos enluvados. Ela havia ensaiado esse momento a semana toda, entrando de cabeça erguida, pedindo uma mesa para uma pessoa e comemorando o fato de, contra todas as expectativas, ter chegado aos 82 anos de idade. No entanto, a realidade estava se mostrando muito mais dura do que ela imaginava. O jovem gerente de reservas nem sequer olhou para ela nos olhos. Ele estava checando seu tablet com um desdém mecânico, ignorando o apelo silencioso de uma velha senhora que simplesmente não queria jantar sozinha na sua noite mais importante. Me desculpe, senhora, mas sem reserva é impossível atendê-la esta noite. Estamos lotados, repetiu o funcionário pela terceira vez com aquele tom de voz que os jovens usam quando pensam que uma pessoa idosa não entende as regras do mundo moderno. Madalena sentiu o calor subir em suas bochechas, não pelo frio da rua, mas pela aguda vergonha de se sentir invisível, um estorvo no meio da alegria alheia. Ela olhou ao redor do salão, casais brindando, grupos de amigos rindo, famílias celebrando. Todos pareciam ter um lugar no mundo, um espaço designado onde eram bem-vindos e amados. Ela, por outro lado, com sua imensa fortuna acumulada depois de anos administrando uma empresa têxtil com mão de ferro, não conseguia comprar a única coisa de que realmente precisava naquela noite: companhia e um pouco de dignidade. Solidão, pensou ela amargamente. É o único preço que o dinheiro não pode negociar quando o tempo acaba. Madalena assentiu lentamente, engolindo em seco. Um nó se formou em sua garganta. Ela não ia causar um escândalo. Sua educação aristocrática e seu orgulho não permitiam. Entendo, rapaz. De qualquer forma, obrigada, murmurou ela com voz quebrada, virando-se nos calcanhares para encarar novamente a porta giratória e a noite chuvosa que a aguardava. Ela se sentia ridícula. Quem estava tentando enganar? Havia afastado todos em sua vida com suas exigências e sua frieza, priorizando o sucesso em detrimento do afeto. E agora, o destino lhe passava a conta em um restaurante cheio de gente. Enquanto dava o primeiro passo em direção à saída, sentindo que suas pernas pesavam como chumbo, uma risada infantil cristalina atravessou o burburinho do local. Era um som puro, cheio de vida, que a fez parar por inércia, como se buscasse um último traço de calor humano, antes de voltar para sua mansão vazia e silenciosa. A alguns poucos metros da entrada, em uma mesa redonda perto da janela, havia um homem jovem e uma menina pequena. Ele, a quem chamaremos Tiago, teria uns 30 e poucos anos. Não vestia com a opulência dos demais clientes. Usava uma jaqueta de veludo cotelê simples e uma camisa branca sem gravata, mas seu rosto irradiava uma bondade tranquila. A menina, Sofia, de uns 8 anos, tinha o cabelo revolto e uns olhos grandes e curiosos que brilhavam com inteligência. Ambos haviam parado de comer. Tiago segurava o garfo no ar, mas sua atenção estava cravada na entrada, observando a cena dilacerante de Madalena sendo rejeitada. Não havia zombaria em seu olhar, nem indiferença. Havia um reconhecimento profundo, uma empatia que só possuem aqueles que conheceram a dor de primeira mão. Tiago baixou o garfo, limpou a boca com o guardanapo e olhou para sua filha, que assentiu com uma seriedade imprópria de sua idade. Madalena já tinha a mão posta no metal frio da porta quando sentiu que alguém a observava. É esse sexto sentido que nunca se perde, a sensação de ser o foco de atenção de alguém.
Ela se virou levemente, esperando ver o maître vigiando para que ela fosse embora rápido e não sujasse a entrada do local. Mas não era ele. Seus olhos cansados encontraram o olhar caloroso de Tiago. O homem levantou a mão direita e lhe fez um sinal claro, pausado e respeitoso. Não era um gesto de despedida nem um cumprimento casual. Estava indicando que ela se aproximasse. Madalena franziu a testa confusa. Ela o conhecia? Impossível. Ela levava anos reclusa, retirada da vida pública. Estava zombando dela? A paranoia da velhice, essa voz que diz que todos olham com pena, começou a sussurrar que fugisse, que não se expusesse a mais humilhações. No entanto, Tiago insistiu. Levantou-se, o que em si mesmo era um ato de cavalheirismo quase extinto, e caminhou alguns passos em direção a ela, desviando de um garçom com uma bandeja cheia de taças. "Desculpe, senhora", disse com uma voz grave e suave que acalmou um pouco os nervos de Madalena. "Minha filha e eu não pudemos evitar escutar e ver o que aconteceu. Esta mesa é para 4 e somos apenas 2 pessoas. Seria uma honra para nós que a senhora nos acompanhasse no jantar. Lá fora está chovendo demais para que a senhora vá embora sem provar um bocado." Madalena ficou paralisada. A oferta era tão inesperada, tão genuinamente gentil, que seu cérebro levou alguns segundos para processá-la. Olhou para o homem buscando algum sinal de engano, alguma câmera escondida, algo que justificasse tal generosidade em um mundo tão egoísta, mas só viu sinceridade e uns olhos escuros que lhe resultavam estranhamente familiares. "Eu não gostaria de incomodar, jovem", balbuciou Madalena, agarrando sua bolsa como um escudo. "É um jantar em família, não quero ser uma intrusa. Além disso, hoje é bom, não importa." Ela parou antes de confessar que era seu aniversário. Não queria causar pena. Tiago sorriu e esse sorriso iluminou seu rosto cansado. "Justamente porque é um jantar em família. Está faltando uma avó na mesa", brincou ele com delicadeza, tirando o peso da situação. "Sofia, minha filha, diz que a senhora parece uma rainha de contos com esse colar, e uma rainha não se deixa de pé na entrada. Por favor, aceite. A comida aqui é deliciosa, mas as porções são enormes e precisamos de ajuda." A menção da menina amoleceu a couraça de aço que Madalena havia construído ao redor de seu coração durante décadas. Olhou em direção à mesa e viu a pequena Sofia acenando com a mãozinha com um sorriso banguela e radiante. Madalena sentiu que seus olhos se umedeciam e piscou rapidamente para evitar que uma lágrima arruinasse sua maquiagem impecável. Fazia anos, talvez décadas, que ninguém a fazia sentir necessária, ainda que fosse para ajudar a terminar um prato de comida. Deu um passo vacilante em direção a eles e depois outro. O maître, que observava a cena com incredulidade desde seu balcão, abriu a boca para protestar, provavelmente para dizer que não é permitido compartilhar mesa com estranhos, mas um olhar fulminante de Tiago o fez calar. Tiago ofereceu seu braço a Madalena, tal como o teria feito um cavalheiro de outra época. Ao tomá-lo, Madalena notou que a manga de sua jaqueta estava gasta no cotovelo, um detalhe que denotava que aquele homem trabalhava duro por cada centavo, o que tornava seu convite ainda mais valioso. Ele não tinha dinheiro sobrando, mas tinha coração sobrando. Fazemos uma pequena pausa aqui, amigos de rotas fascinantes. É incrível como um simples gesto pode mudar o dia ou até mesmo a vida de uma pessoa. Madalena estava prestes a ir para casa chorar no seu aniversário e agora está sendo escoltada como uma rainha por um desconhecido. Quero perguntar algo importante. Vocês já se sentiram invisíveis ou rejeitados em algum lugar público? Ou foram vocês o Tiago de alguém? Adoraria ler suas histórias nos comentários e saber de que parte do mundo estão nos acompanhando hoje. Não se esqueçam de se inscrever para não perder o desfecho desta história. Ao chegar à mesa, Sofia deu um pequeno pulo em sua cadeira. "Oi,
Eu gosto do seu colar de pérolas, disse a menina com aquela honestidade brutal e encantadora da infância. Madalena sorriu, um sorriso verdadeiro que lhe tirou 10 anos de cima. Obrigada, pequena. Elas se chamam Sofia, igual a você. Bem, elas dão luz, disse Madalena, surpreendendo-se com sua própria falta de jeito. Tiago puxou a cadeira para que ela se sentasse em frente à menina. Ao se acomodar e ver os rostos de seus anfitriões sob a luz morna da luminária, Madalena sentiu um arrepio percorrer suas costas. Havia algo na forma dos olhos da menina, no arco de suas sobrancelhas, que golpeou sua memória como um martelo. Não podia precisar o que era, mas sentia uma conexão magnética, quase dolorosa. Como o senhor se chama, jovem? Perguntou Madalena, tentando manter a compostura enquanto seu coração batia descontrolado. Tiago, respondeu ele, servindo-lhe um copo de água. E ela é Sofia. Estamos comemorando que hoje consegui um emprego novo e agora comemoramos que temos uma nova companhia. O jantar começou com uma timidez inicial que logo se dissolveu graças à espontaneidade de Sofia. A menina falava sem parar sobre seus desenhos e sua escola, com uma alegria contagiante que preenchia os vazios de silêncio. Madalena, que levava anos acostumada a jantar com o único som de sua própria respiração ou das notícias ao fundo, se surpreendeu rindo genuinamente pela primeira vez em décadas. Entre uma colherada e outra de sua sopa de frutos do mar, Madalena sentiu que devia ser honesta com esses estranhos que a haviam acolhido. Sabem, disse, deixando a colher sobre o prato e baixando o olhar para a toalha branca. Não costumo sair sozinha. Na verdade, hoje é uma data especial. Faço 82 anos. A confissão saiu em um sussurro carregada de uma vulnerabilidade que a assustou. Admiti-lo em voz alta fazia com que sua solidão anterior parecesse ainda mais patética, mas também fazia com que a companhia de Tiago e Sofia fosse um presente inestimável. A reação foi imediata e comovente. Sofia soltou um grito abafado de emoção e começou a aplaudir com suas mãozinhas manchadas de molho. Pai, é um aniversário, temos que cantar, exclamou a menina. Tiago sorriu amplamente e, sem hesitar, fez um sinal discreto ao garçom. Por favor, traga a melhor sobremesa que tiverem e ponha uma vela. Temos muito o que comemorar. Madalena sentiu um nó na garganta, mas desta vez não era de tristeza, e sim de uma gratidão avassaladora. Por que fazem isso? Perguntou ela com a voz trêmula, olhando Tiago nos olhos. Nem sequer sabem meu sobrenome. Eu poderia ser uma velha rabugenta e desagradável. Tiago deu de ombros com aquela tranquilidade que só tem os homens de bom coração, porque ninguém deveria apagar as velas sozinho, senhora. E porque minha mãe sempre dizia que uma mesa compartilhada sabe melhor que um banquete solitário. A menção de sua mãe fez com que uma sombra fugaz cruzasse o rosto de Tiago. Madalena, com seu instinto afiado por anos lendo as pessoas nos negócios, notou imediatamente. Sua mãe deve ser uma mulher muito sábia para tê-lo educado assim, comentou ela, sondando o terreno. Tiago assentiu, tomando um gole do vinho barato da casa. Era. Faleceu há alguns meses. Era uma lutadora incansável. Me criou sozinha, trabalhando em casas alheias, limpando pisos e cuidando de crianças que não eram dela para que eu pudesse estudar. Madalena sentiu uma pontada incômoda no estômago. A história lhe resultava vagamente familiar, uma narrativa comum em seu mundo de serviçais e patrões. Mas havia algo no tom de Tiago, na dignidade com que falava da pobreza, que a inquietou profundamente. E seu pai? Perguntou Madalena, impulsionada por uma curiosidade que ia além da cortesia. Tiago negou com a cabeça, cortando um pedaço de carne para Sofia. Nunca o conheci. Minha mãe nunca quis falar dele. Só dizia que foi um erro de juventude, alguém de um mundo muito diferente do nosso, que não teve a coragem de ficar. Madalena observou o perfil de Tiago sob a luz dourada do restaurante, a forma de seu nariz, a linha de seu maxilar.
De repente, uma lembrança de há 38 anos a golpeou com a força de um trem. Aquele maxilar era idêntico ao de seu próprio filho Henrique, que havia morrido em um acidente de esqui há 13 anos. A semelhança era tão arrepiante que Madalena teve que se agarrar à borda da mesa para não ficar tonta. Não podia ser. Era uma coincidência impossível. "Qual é seu sobrenome, filho?" perguntou Madalena, tentando que sua voz soasse casual, embora por dentro estivesse tremendo. "Correia", respondeu ele. "Tiago Correia." O mundo de Madalena parou abruptamente. O som dos talheres, as risadas dos outros clientes, a chuva lá fora, tudo desapareceu. Correia, o sobrenome de Isabel Correia, a jovem empregada que havia trabalhado em sua mansão há mais de 3 décadas. A mesma moça a quem Madalena havia demitido fulminantemente quando descobriu que estava grávida, acusando-a de imoralidade e de tentar prender seu filho Henrique. Madalena lembrava de ter dado a ela um envelope com dinheiro e de tê-la ameaçado para que desaparecesse e nunca manchasse o sobrenome da família. Isabel havia ido embora chorando, jurando que o bebê era fruto do amor, mas Madalena, em sua arrogância classista, não havia querido escutar. Madalena olhou para Tiago com horror renovado. Não estava jantando com um estranho bondoso, estava jantando com seu próprio neto, o filho secreto que ela mesma se encarregou de apagar da história familiar para evitar um escândalo. E aquela menina, Sofia, com aqueles olhos grandes e expressivos, eram os olhos de Henrique. A culpa, fria e pesada como uma lápide, caiu sobre os ombros da anciã. Havia passado os últimos anos lamentando a morte de seu único filho e a falta de herdeiros, enquanto seu próprio sangue, vivo e lutando, havia estado passando dificuldades a poucos quilômetros de sua mansão dourada. Sentiu-se suja, indigna de estar sentada naquela mesa, indigna de comer o pão que este homem, a quem ela havia condenado à pobreza antes de nascer, estava lhe oferecendo com tanta generosidade. "Está passando algo, senhora?" Ficou muito pálida, perguntou Tiago, preocupado, inclinando-se em direção a ela. Madalena sacudiu a cabeça, incapaz de articular palavra. Tiago, interpretando mal seu silêncio como fadiga ou tristeza, continuou falando para distraí-la. "Sei que a vida é dura. Minha mãe, Isabel, passou por muito. Houve uma época em que vivemos em um quartinho sem janelas porque uma patroa rica a jogou na rua sem pagar o que lhe devia, só porque estava grávida de mim. Mas ela nunca guardou rancor. Sempre me dizia: Tiago, nunca perca a esperança, porque o rancor é um veneno que só mata quem o carrega. Ela me ensinou a ser homem, não com dinheiro, mas com valores." Cada palavra era uma bofetada no rosto de Madalena. A patroa rica era ela, e a mulher que havia destruído havia criado um homem melhor que qualquer um que Madalena tivesse conhecido em seu círculo social. O garçom chegou com um pequeno bolo de chocolate coroado por uma vela solitária cantando um parabéns discreto. Sofia aplaudia com entusiasmo e Tiago sorria com calor. Madalena olhou a chama da vela dançando frágil diante de seus olhos. Deveria estar feliz, mas sentia que se afogava. Tinha vontade de gritar, de pedir perdão de joelhos, de dizer a Tiago: "Sou eu, sou a bruxa da história de sua mãe. Sou sua avó." Mas o medo a paralisou. Como ele reagiria? Certamente a odiaria. Certamente pegaria Sofia e iria embora deixando-a sozinha para sempre. E desta vez, a solidão seria merecida e eterna. Então fez a única coisa que sua covardia lhe permitiu naquele momento. Fechou os olhos, pediu um desejo silencioso de redenção e apagou a vela, envolvendo a mesa em uma pequena nuvem de fumaça doce. "Bravo!" gritou Sofia. Tiago cortou o bolo e serviu o pedaço maior para Madalena. "Espero que tenha pedido algo bom", disse ele. Madalena provou o bolo. Tinha gosto de cinzas por causa da culpa, mas se obrigou a engolir. "Tiago", começou ela com a voz mais firme que pôde reunir. "Você mencionou que conseguiu um emprego novo. A que se dedica?"
Precisava saber mais. Precisava encontrar uma forma de reparar o dano sem revelar sua identidade ainda. Sou marceneiro, ebanista para ser exato, respondeu ele com orgulho, embora logo sua expressão se tornasse um pouco sombria. Bem, era. A oficina onde trabalhava fechou. O novo emprego, na verdade, é uma obra temporária carregando sacos de cimento. Paga menos e é duro para as costas, mas preciso economizar. Quero abrir minha própria oficina algum dia para que Sofia não falte nada. Madalena apertou sua bolsa embaixo da mesa. Ali estava sua oportunidade. Madalena respirou fundo, sabendo que devia agir com cautela. Se oferecesse dinheiro diretamente, o orgulho de Tiago, esse mesmo orgulho digno que viu em seus olhos, o faria recusar. Tinha que ser mais astuta. Tiago, disse ela, tirando um pequeno bloco de notas de sua bolsa de grife. Casualidades da vida. Tenho uma propriedade antiga nos arredores de Coimbra, um velho casarão que está fechado há anos. Preciso restaurar a biblioteca e as escadas principais. E os marceneiros modernos só querem usar aglomerado e plástico. Preciso de um ebanista de verdade, alguém que respeite a madeira. Você se interessaria em dar uma olhada? Pagarei o justo, é claro. Tiago abriu os olhos com surpresa. Sério, senhora? Não tenho minha oficina montada ainda. Trabalho com ferramentas básicas. As ferramentas não fazem o mestre, filho. São as mãos, interrompeu Madalena com firmeza. Anote seu número aqui. Tiago escreveu seu número de telefone em um guardanapo de papel com uma caneta emprestada pelo garçom, já que não tinha cartões de visita. Entregou-o a Madalena com uma mistura de esperança e timidez. Quando chegou a conta, Madalena fez menção de tirar seu cartão de crédito dourado, mas Tiago foi mais rápido e pôs sua mão sobre a mesa. Nem pense nisso, Madalena. Hoje é seu aniversário e a senhora é minha convidada. Não aceitarei um não como resposta. Madalena sentiu que seu coração se encolhia. Sabia que aquele jantar custaria provavelmente o que Tiago ganhava em 2 dias de trabalho duro carregando cimento. Mas, Tiago, é um lugar caro, tentou protestar. O dinheiro vai e vem, senhora. Os momentos ficam. Deixe-me ter o prazer, insistiu ele com um sorriso que não admitia réplica. Madalena observou em silêncio, com uma dor aguda no peito, como Tiago tirava uma carteira desgastada e contava notas amassadas de baixa denominação para cobrir o total e deixar uma gorjeta decente. Viu como calculava mentalmente, provavelmente subtraindo algo de seus gastos semanais para poder pagar esse gesto de bondade. Ela que tinha milhões no banco e que costumava reclamar se o café não estava na temperatura perfeita, sentiu-se minúscula diante da grandeza daquele homem humilde. Percebeu que a verdadeira classe não estava nos sobrenomes nem nas contas bancárias, e sim na capacidade de dar o que não te sobra. Isabel, a mãe de Tiago, havia feito um trabalho excepcional criando um cavalheiro, enquanto ela, com todos os seus recursos, não havia sabido valorizar as pessoas. Saíram do restaurante. A chuva havia cessado, deixando um cheiro de asfalto molhado e ar limpo. Bem, Madalena, foi uma honra, disse Tiago. A pequena Sofia correu em direção à anciã e abraçou suas pernas com força. Feliz aniversário, vovó Madalena, gritou a menina. O contato físico desarmou a anciã. Seus joelhos tremeram. Ela se abaixou com dificuldade e acariciou a bochecha de sua bisneta, contendo as lágrimas. Obrigada, minha menina. Foi o melhor presente. Naquele momento, um carro preto luxuoso com motorista parou em frente a eles. O motorista, uniformizado, desceu rapidamente para abrir a porta traseira. Senhora Madalena, desculpe a demora, disse o motorista. Tiago e Sofia ficaram de boca aberta ao ver o veículo. Madalena viu a surpresa nos olhos de seu neto. Ele não sabia que ela era rica, só pensava que era uma anciã elegante. A senhora tem motorista? Perguntou Tiago, um pouco intimidado, dando um passo para trás. Madalena amaldiçoou internamente sua ostentação habitual, mas se recuperou rápido. É um serviço de táxi que uso às vezes por causa da minha idade. Filho,
Não se preocupe. Me ligue amanhã para ver a casa senhorial. Boa noite. Subiu no carro rapidamente antes de ter que dar mais explicações e fechou a porta. Enquanto o carro se afastava, Madalena olhou pela janela traseira e viu Tiago e Sofia acenando com a mão sob a luz de um poste. Duas figuras pequenas em uma cidade imensa. Madalena se recostou no assento de couro, tirou seu telefone e discou um número, ignorando a hora tardia. «Quero que prepare os papéis da propriedade dos Olivais», ordenou a seu advogado com voz firme. «E quero que busque a melhor maquinaria de marcenaria do mercado. Amanhã começamos uma reforma». Na manhã seguinte, Tiago ligou para o número do guardanapo, esperando que fosse um alarme falso ou que a anciã tivesse esquecido sua promessa. Mas Madalena atendeu no primeiro toque. Deu-lhe o endereço de uma mansão antiga no distrito histórico de Coimbra, uma propriedade que Madalena havia comprado como investimento e que estava praticamente abandonada. Quando Tiago chegou com sua velha caminhonete e suas ferramentas básicas, encontrou Madalena esperando-o na porta, vestida com roupas mais simples para não intimidá-lo. «Bem-vindo, Tiago. Entre, por favor», disse ela. Ao entrar, Tiago ficou maravilhado. Os tetos altos, as molduras de madeira, a escada majestosa, embora empoeirada, era o sonho de qualquer ebanista. «Isso é incrível», sussurrou ele passando a mão por um corrimão de carvalho. «O trabalho é seu se quiser», disse Madalena, observando-o com carinho oculto. «Mas tenho condições. Primeiro, quero que restaure esta madeira como se fosse para sua própria casa. Segundo, preciso que compre ferramentas novas. Não quero que estrague esta madeira com serras velhas». Tiago baixou a cabeça envergonhado. «Senhora, agradeço a oportunidade, mas não tenho capital para investir em maquinaria agora. Mal chego ao fim do mês». Madalena sorriu. Um sorriso de avó travessa que estava curtindo seu plano. «Não se preocupe com isso. Eu vou colocar o capital inicial como adiantamento do trabalho. Você põe a mão de obra e o talento. Negócio fechado». Tiago olhou para ela como se estivesse vendo um anjo. Não sabia que estava vendo sua avó tentando pagar uma dívida impagável. Os dias seguintes foram de atividade frenética. Madalena, que costumava passar seus dias entediada em reuniões de diretoria ou jogando bridge, agora ia todos os dias à obra. Sentava-se em uma cadeira dobrável com uma garrafa térmica de café e observava Tiago trabalhar, vê-lo escovar a madeira, medir com precisão milimétrica e tratar cada peça com respeito. Confirmava-lhe que levava o sangue dos artistas em suas veias. Às vezes Sofia ia depois da escola e sentava-se para desenhar no chão, enchendo a velha casa de risadas. Madalena aproveitava esses momentos para brincar com ela, ler-lhe contos e sutilmente comprar roupas novas ou brinquedos que tinha guardados de quando seu filho era pequeno. Estava construindo as lembranças que havia perdido durante 33 anos. No entanto, manter o segredo estava cada vez mais difícil. Um dia, enquanto compartilhavam uns sanduíches no intervalo, Tiago fez uma pergunta que gelou o sangue de Madalena. «Senhora Madalena, a senhora menciona muito seu filho. O que tinha esses brinquedos? Onde ele está agora? Nunca o vejo visitando a senhora». Madalena sentiu o peso da mentira em sua garganta. Olhou uma foto imaginária na parede vazia. «Ele se foi há muito tempo, Tiago. Cometi erros com ele. Fui dura, exigente. Pensei que o sucesso era a única coisa que importava e o perdi». Seus olhos se encheram de lágrimas reais. Tiago, sempre empático, colocou uma mão em seu ombro. «Todos cometemos erros, Madalena. Minha mãe sempre dizia que enquanto estivermos vivos, há tempo para consertar as coisas. Talvez ele a perdoe onde quer que esteja». Madalena teve que morder o lábio para não gritar. «Você é ele. Você é o que resta dele».